Bom, pessoal, eu tenho um conjunto de slides que eu vou usar para auxiliar na conversa, mas eu gosto do bate-papo bem dinâmico, tá? Tem que falar mais alto, é isso? Então, assim, é uma discussão que, em qualquer momento que eu estiver falando, se alguém quiser, né, introduzir algum comentário, colocar alguma coisa, questionar alguma coisa, não concordar com alguma coisa, eu acho que isso daí deixa a apresentação mais interessante do que eu ficar aqui só falando, ok? Eu vou fazer uma introdução aqui que não está no PowerPoint, mas que eu tenho tempo para fazer, eu acho bem interessante. Quando eu entrei em 2007, a empresa ela tinha acabado de surgir, surgiu no final de 2002, o produto ficou pronto em 2004, 2005, eu entrei em 2007. Tinha 2 anos de produto. Então a gente passava, quando a gente ia no cliente, passava o maior tempo explicando o que era bandwidth, o que era largura de banda e o que era latência. Hoje a empresa está num estado totalmente diferente como corporação, né? A gente vai praticamente passar por uma série de soluções e não dá mais tempo a gente nunca tem esse tempo na frente do cliente para voltar nos conceitos básicos, por que essa empresa existe, por que ela foi criada. Mas hoje eu acho que a gente tem esse tempinho e vale muito a pena. Né? Quando a gente começou no mercado, o pessoal confundia a gente como um compressor, um compactador, uma caixinha mágica que eu coloco nos links de WAN, um otimizador de WAN, e que uma caixinha preta que eu passo o dado de um lado para o outro, essa caixinha ela comprime, ela diminui o dado que vai passar na WAN, e é por isso que eu estou aqui, é por isso que essa empresa existe. Então a gente tinha que explicar que não era exatamente isso, né? Que esse benefício era um benefício secundário da tecnologia. Outras empresas tentaram esse approach antes, e falharam e desapareceram. Quem já ouviu falar de uma empresa chamada, por exemplo, Perebit? Ninguém? Então, a Perebit ela fazia isso no passado, conseguiu sucesso em alguns links muito caros e desapareceu. Então, a verdade é essa. Então, aqui vale a pena derrubar alguns mitos. Né? O que é latência, o que é banda? E o que a gente realmente faz. Né? A latência, ela é inerente ao meio. Não adianta, um sinal, ele demora tempo. Né? Quando você se está comunicando um ponto A com um ponto B, dependendo da tecnologia adotada, que tem várias, né? Eu tenho redes com fibra ótica me conectando do ponto A com o ponto B, né? Tenho cabo TP, eu tenho redes de satélite, tenho redes de 3G, rádios, né? Aliás, do ponto A ao ponto B eu posso passar por diversos segmentos físicos, cada segmento usando uma tecnologia diferente. E no contexto físico, cada um tem suas características de latência própria naquele segmento. Então, latência é independente da banda, nesse primeiro momento de explicação. Depois eu vou ver aonde a latência é impactada pela banda. Mas no primeiro contexto, a latência é independente da banda que eu tenho, pense como banda infinita, certo? É o tempo que eu demoro para sair do ponto A e chegar no ponto B. Então, essa latência vai ser a somatória de cada trecho que o sinal percorre e cada dispositivo ativo. Né? Se tiver switches, roteadores, você tem dispositivos que conectam esses segmentos, certo? E eles introduzem latência. Ok? Por isso que a gente intuitivamente fala assim, o que você prefere? Uma conectividade fibra, ou satelital, ou 3G? O cara já intuitivamente ele já escolhe a menor latência. Eu quero fibra. Por quê? Porque você já está lá embutido que o tempo é menor. Eu chego mais rápido. Tá? Em cima de uma conectividade com uma latência específica, né, você tem a banda contratada. Quanto, né, de volume eu posso colocar nesse circuito que eu contratei? Aí que vem os 512K, os 256K, o 1 mega, 2 mega, 10 mega, 100 mega. Então eu posso ter 2 mega no link de satélite, 2 mega no link de fibra. Os dois são 2 mega. As duas conexões me permitem enviar o mesmo volume de dados. Mas uma com a latência muito menor que a outra. A satélite você não fala em menos de 500, 600 milissegundos.
Então é muito importante a gente separar isso. Então aquela expectativa que você fala assim, ó, tem um link de 1 mega, MPLS, todo mundo reclama. Aí alguém fala assim, pô, então vamos deixar esse link mais rápido, vamos passar de 1 mega para 2. Vamos passar de 2 para 4, vamos deixar mais rápido. É falso. Isso não existe. Se a operadora não mudar o caminho, isso não é verdade. Mudar um link de 2 mega para 4, você aumentou banda. Você não diminuiu latência. Mas por que a gente aprendeu dessa forma? As próprias operadoras vendem isso. As propagandas vendem isso. É um contexto histórico, gente. Vem lá... Eu entrei no segmento de networking quando eu trabalhei na RNP, Rede Nacional de Pesquisa. Isso foi em... Ixi, agora a idade vai entregando, né? Isso foi em 94, quando eu entrei para o projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia para implantar o backbone internet no Brasil. Eu fui trabalhar em São Paulo. Naquele momento, as conectividades eram muito... A gente falava de 9600, 14400. Né? Então, é o seguinte, o que acontecia? Qualquer banda que existia era muito pouco porque a gente queria fazer. Aí vem a relação banda e latência. Elas começam agora a se juntar. Se eu não tenho banda suficiente para a minha demanda, existe competição. Certo? Se existe competição, eu tenho que compartilhar. Certo? Então, a aplicação, apesar do link ter a mesma latência intrínseca, a latência da aplicação aumenta. Porque agora eu divido o espaço. O que já era ruim, fica pior ainda. Então, a gente vem de um histórico onde a banda era sempre muito pouco o que eu queria passar nela. Então, é lógico que quando você trabalha com 95%, 100% de utilização, você já não está experimentando a latência intrínseca. É uma latência de concorrência. Por isso que de manhã é mais rápido, no meio da tarde é mais lento. Porque agora você está concorrendo. E à noite, de madrugada, volta a ser mais rápido. A latência intrínseca é quando não tem ninguém usando o link. E eu experimento aquilo ali, a latência intrínseca. Então, assim, a gente experimentou que, né, a gente tem um histórico de que, olha, na competitividade, como a minha latência era maior do que a intrínseca do link, se eu atualizasse a banda, eu diminuía a competitividade. Diminuindo a competitividade, a latência da aplicação diminuía. Então, eu associei, historicamente, que aumentar link deixa a minha conexão mais rápida. Né? Em função disso. Por quê? Porque minha competitividade diminui. Então, isso continua sendo verdade quando você tem um link cheio, lotado. Você está competindo, o link não atende a demanda. Você tem que fazer a atualização do link. Tá? Para você voltar à latência normal. Isso não é verdade quando você tem aquele gráfico de utilização de link, quando você não está usando o link por inteiro. Naquela situação, aumentar link não vai fazer diferença em performance. Ok? Quem conhece o gráfico de utilização de link? Levanta a mão, por favor. Só para todo mundo entender as minhas mímicas aqui, né? Quando você pensa no gráfico, sempre tem como fala, o dromedário lá. O dromedário que tem dois é dromedário ou camelo? Camelo. Camelo? Dromedário é um só. Então tem o camelo, né? Você tem o pico de utilização de manhã, sai para o almoço, pico de utilização da tarde. Aonde está o espaço vazio do link nesse gráfico? Em cima. Aonde está o espaço ocupado? Embaixo. Não é assim? Se eu adiciono tráfego, com o tempo, o que esse gráfico faz? Ele vai subindo. Não é isso? A pergunta que você faz é o seguinte, pega um determinado momento que meu link está ocupado 30%. Eu estou trafegando dados naquele momento. Por que está sobrando? Pega aquele horário, estou com 30% de utilização no link. Manda transferir dados. Pega as suas aplicações que já estão acontecendo. Transfere dados. Por que não pega, não ocupa 100%? Certo? Aí vem o motivo dessa empresa existir. Existe, somado à banda e à latência intrínseca, existe o protocolo que se utiliza para transportar dados nesse meio.
A gente tem dois protocolos, o UDP e o TCP. O UDP é usado para vídeo, voz, ou seja, você não, são os protocolos que você não precisa garantir a transmissão fim a fim. O TCP precisa. É o protocolo que tem acknowledge, tem controle, ele garante a transmissão fim a fim do ponto A ao ponto B. E para garantir a transmissão fim a fim, ele tem que evitar congestionamento, ele tem que ser capaz de retransmitir pacotes perdidos. Essa coisa está muito interligada. Controle de congestionamento e retransmissão. Tá? E para você adicionar esse controle no transporte, você paga um preço. Tá? E esse preço está relacionado à latência. Teoricamente é o seguinte, quanto maior a latência intrínseca do link, menor é a vazão de uma conexão TCP. Menos a conexão TCP consegue transportar de volume de dados por segundo. Tá? E o que o usuário sente? O que as conexões TCP que ele está usando entregam para ele. O usuário não quer saber que link que tem. Ele acessa uma aplicação e fala, gosto, não gosto, é lento, é ruim, eu não consigo trabalhar, ou me torna lento, me torna meu business lento. O que tem por trás disso? São conexões TCP que sofrem uma latência específica do meio que você entregou. O meio não tem jeito de mudar, né, gente? Hoje é muito difícil qualquer coisa. O nosso Brasil, né, a nossa realidade, você tem que conviver o que existe. Custos, né, região, o que a operadora te entrega, você tem que lidar com o meio. Então, mudar a tua realidade de rede é um processo lento. Mexer com contratos é um processo lento. Agora, mudar protocolo, transporte, inteligência, software, é uma coisa que se pode fazer. E é o que a gente faz. Tá? Então, voltando no gráfico do link, é como se, num determinado momento, é como se várias conexões TCP estivessem uma em cima da outra, certo? Que o throughput de cada uma, somados, ocupa 30%, 40% do link. Quer chegar no 100%? Soma sessõezinhas TCP. Como que eu somo sessão TCP? Aumentando o número de aplicações e aumentando os usuários. Logicamente, em algum momento vai bater 100%. Mas quando você vê 30% de ocupação, você está pagando por 2 MB. Mas o seu transporte não consegue usar 2 MB. Porque se ele conseguisse, seria como o uso de uma CPU, gente, um software bem escrito. Eu tenho uma CPU, mando rodar um relatório. Você prefere que a CPU rode a 3% de utilização e me entregue o relatório daqui 2 horas? Ou você prefere que a CPU rode a 100% de utilização e rode o relatório em 3 segundos? Certo? É a segunda opção. Porque quanto mais CPU você adicionar, mais você tem resultado. Link é a mesma coisa. Se a gente não tivesse o problema do transporte, o gráfico de utilização de link seria equivalente a um código de barras. Quando um dado entra no canal, ele ocupa 100%. Por quanto tempo que ele fica? O tempo, se é 1 mega, se são 10K, ele vai ficar um tempo transmitindo, terminou, vai para o 0. Vem outro tráfego, vai para o total. Vem outro, está compartilhando, total, volta. Então você veria, o espaço vazio do link não estaria em cima. O espaço vazio do link estaria na distância entre as barras. Olha, as barras estão realmente distantes, eu tenho muito link para usar. Vou inserindo o tráfego, essas barras vão ficando maiores e vai juntando. O que é um link cheio? As barras se unem. Esse seria o mundo ideal. Esse seria um mundo que a Riverbed não existiria. Ok? Então, o que é implementar a nossa tecnologia? É implementar inteligência de software, não só na camada de transporte, né, no básico, no TCP, né, mas também na camada de aplicações. Para fazer com que o throughput da vazão do TCP aumente, nós tivemos que implementar a desduplicação e compressão. É por isso que, antes de ter esse conhecimento um pouquinho mais profundo da coisa, a tecnologia pode se parecer um compressor, um compactador. Mas não é. Né? Até mesmo que a gente tem que entender. Onde a gente nasceu, nos Estados Unidos,
A realidade telecom é muito diferente do Brasil. Né? Existe oferta de telecom muito ampla, a custo muito baixo. Se nós estivéssemos atrelados a custo de banda apenas, lá não seria viável, de verdade. Não faria sentido. Então não existe esse negócio. Eu aumento o link ou compro a aceleração. É uma visão muito estreita da tecnologia. Muito estreita da tecnologia. Ok? Só para exemplificar o que é essa caixa, o que a gente tem que fazer para aumentar esse throughput, né? O TCP padrão, existem vários stacks TCP, várias formas de controle. Todo mundo fala TCP, mas tem vários gostos de TCP. TCP que está implementado nas nossas máquinas se chama TCP Reno. Mas tem High Speed TCP, TCP Westwood, TCP Vegas, Max TCP. O que esses TCPs mudam? O slow start, ou seja, como ele busca o throughput que ele consegue usar naquele momento, né? E como ele reage ao back-off. Quando se perde um pacote, o stack TCP padrão reduz em 50%. 50% é muito radical para determinadas situações. Você poderia colocar técnicas muito mais novas, com estimativas de banda. Tem muitos cálculos que foram adicionados com o tempo, através de pesquisas, que você consegue fazer esse serrote, o serrote do TCP, ele pode ser modificado. E você consegue manter throughputs muito melhores. Esse tipo de tecnologia está dentro da caixa. Tem vários stacks TCP. Além disso, a janela do TCP é o que define o throughput. A janela do TCP é mais ou menos o seguinte: quantos kilobytes eu posso mandar até ter que parar para receber um acknowledge. Até parar e falar o seguinte: cara, se o cara não falar que recebeu, eu não posso mandar mais, senão eu não consigo nem retransmitir mais. Certo? Então, além disso, o cara é o seguinte: o TCP é um cara que manda, espera. Essa espera está associada a quê? Latência. Ah, recebi. Recebeu? Então tá. Manda, espera. Ah, recebi. Ah, tá. Manda, espera. Imagina isso numa internet de LAN, né, comparado a um link de satélite. A soma dessas esperas fazem que durante um minuto o throughput que você tem é baixo. Tá? Então o que a gente fez também? A gente escalou de forma virtual a janela TCP de 64 kilobytes, que é padrão, para múltiplos megabytes. Então, esse transporte que eu envio, espero que no TCP padrão sem aceleração é de 64 kilobytes, uma rede Riverbed pode chegar a múltiplos megabytes. Como que eu faço essa mágica? Desduplicação e compressão. Eu criei um dicionário de reconhecimento de padrões, que no lugar de mandar o dado, eu mando referência ao dado. Então eu mando um conjunto de bytes que não... Aqueles bytes não é aquilo que não são os bytes que o usuário vai consumir. Aqueles bytes que eu envio pelo canal, quando chegar na caixa do outro lado, eles servem para reconstruir, né, todo um volume de informação que recompõe a informação. Então, 100K no nosso TCP pode ser múltiplos megabytes na hora que chega na ponta. Entendeu? Então, de certa forma, eu estou fazendo com que o meu janelamento de TCP, no contexto usuário, servidor, passou a ser múltiplos megabytes comparado a poucos kilobytes. Então, virtualmente, o throughput da sessão TCP do usuário aumentou demais. E o que isso representa no final da história? Ele vê aquele dado jorrar para ele. Caramba! Muita informação. Ele se sente numa rede melhor. Então, grosseiramente falando, é como se você pudesse transformar uma rede satelital numa MPLS. Como se você pudesse transformar uma rede MPLS numa rede metropolitana. Fazer ela se comportar para as aplicações como se fosse uma rede metropolitana. Eu estou agindo em como as aplicações elas são impactadas pela latência do meio. Sem mudar a latência do meio. O ping não é mudar com o nosso equipamento. O ping não é acelerado.
Então o ping, quando você dá o ping, ele vai passar pela latência da rede. Com o Riverbed, sem Riverbed é o mesmo ping. E para deixar mais legal ainda, é que quando a gente escalou toda essa janela TCP e fez isso de forma muito, muito legal, tem a bendita da aplicação que às vezes anula toda a possibilidade de escalar o TCP na ordem de megabytes. Porque se a aplicação falar o seguinte, ó, camada de aplicação agora, subir. Ah, eu vou mandar esse 100K aqui e só mando os outros 100K se o cara de lá falar que recebeu. Opa, já vi isso antes, já vi isso na camada TCP. Mas a aplicação pode fazer isso. Aí é o seguinte, ela manda 100K para mim, aí eu chego lá com 100K e falo assim, eu sou TCP. Eu falo, bicho, eu posso levar megabytes, me manda mais que eu saí da Kombi e tô com um Bitruc, né? A aplicação fala assim, nananina não. Eu só mando mais se o meu parceiro lá falar que recebeu. Então, a aplicação foi desenhada para um TCP ineficiente. Então, nesse caso, a minha grande tecnologia de TCP, ela vai trazer grandes impactos para algumas aplicações que não tem esse problema na camada de aplicação. Mas não vai trazer grandes impactos em algumas aplicações que tem o acknowledge, como o que eu exemplifiquei. Aí o que a Riverbed tem que fazer? Vamos modificar. Eu já não estou modificando o comportamento TCP. Vou chegar na camada de aplicação. Vou fazer read ahead, write back, prefetch, ou seja, existe uma série de mecanismos tecnológicos até a camada de aplicação. Então não é uma caixinha preta tão básica que pega o bytezinho e aplica um GZ. Não. Existe uma inteligência ali, até a camada de aplicação, extraordinária. Para quê? Para fazer com que as aplicações rodem rapidamente nessa rede. Porque se tem uma coisa que não vai mudar em qualquer país, é o tempo que o sinal propaga no meio físico. 600 milissegundos de satélite vão continuar 600 milissegundos. O tempo em fibra, o tempo em cabo, pode continuar. 3G maravilhoso, 4G maravilhoso, todo mundo sabe. Daria para ficar contando história e história. Eu poderia agora introduzir qual é o impacto de uma rede não confiável. Perda de pacotes nessa história toda. Perdeu o pacote, dropou o pacote, back off. Né? O que implica nisso? Então você pode ter muita banda, ela tem essa baixa, mas não confiável. Ou seja, você vai para o mundo. A minha intenção de fazer essa introdução foi para dar uma ideia para vocês de que isso não pode, é injusto comparar, equiparar essa tecnologia com falar assim, operadora, quanto que você me cobra para tirar o meu link de 1 mega para 2? São coisas totalmente diferentes. Ok? Então, vamos lá. O peixinho aqui é nosso steelhead. Steelhead em inglês é um peixe. Tá? Riverbed, traduzindo, é leito do rio. A gente desconfia que os fundadores eram pescadores, né? Porque o primeiro produto foi um peixe. Tá? A gente vai passar pelo nosso acelerador, mas a gente vai ver aqui várias outras caixinhas de outras cores que a gente foi agregando com o tempo, mas sempre no mesmo conceito, lidando com o desafio da performance. Ligando assim, olha, o mundo está mudando, TI está mudando drasticamente, cloud computing. Se você já tem problema na sua rede MPLS, que você pode controlar, contratar, administrar, colocar QoS, imagina no mundo cão. O mundo cão significa internet. Né? Significa todo mundo compartilhando, ninguém garante mais nada, QoS não existe, porque você não consegue fazer fim a fim, certo? E aí? Todo mundo fala cloud computing, coisa linda, bonita, todo mundo quer serviço, né? Todo mundo quer mobilidade. Então, na ponta, quer mobilidade e acessar o serviço onde o cara tiver, até em 3G, 4G, onde for. Né? E o data center, ele está se dissolvendo em software, né? Para quê? Para ter mobilidade e você jogar sua aplicação na melhor oferta. Então, por um lado, está indo para o mundo
terceirizado. Para o outro está indo mobilidade. E o que conecta esses dois mundos? Um mundo muito complexo. Tá? Então, cada vez mais você lidar com olhar para a aplicação e falar como eu faço essa aplicação rodar melhor nesse meio, é o que vai te salvar. Tá? Pois aqui não muda slide. Eu mudo. Vocês vão ver que a Riverbed, ninguém está sozinho. Tá? Por que a gente está muito alinhado com várias empresas de tecnologia? A Microsoft, ela vai querer te vender Office 365, ela não vai querer mais te vender Office. A SAP, cadê a SAP? Eu uso o SAP GUI porque é isso que eu quero, é isso que... Não, mas eu não quero mais bancar o SAP GUI, eu quero que você vá para a NetWeaver. Mas é pior para mim, mas é o que eu quero que você faça, porque eu não quero mais suportar SAP GUI. Esse tipo de coisa está acontecendo. Os serviços de nuvem que estão acontecendo na MC com Atmos, né? A Amazon, quem diria, uma empresa vendendo livros e virou uma gigante de TI fantástica, né? Eu vou falar de um serviço da Amazon de backup e arquivamento chamado Glacier, que é um serviço de oferecer storage como arquivamento, como backup, como se beneficiar desse tipo de oferta. Acabar em uma rede global, né, de distribuição na Content Delivery Network. A VMware, que veio com a ideia de Software Defined Network, Software Defined Data Center. O que significa isso? O que significa virtualizar tudo? Até a rede. Aonde eu entro numa história dessa? O Gartner fala uma coisa que quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiz assim, caramba, hein? E cada vez mais eu entendo o Gartner, né? Ele falou assim, todo cara de... Quem é de infraestrutura aqui? Tem alguém de infra? Ele falou assim, todo cara de infra vai se tornar um programador, um desenvolvedor. O Gartner falou. Sabe por quê? Porque antes, se colocava um servidor no ar assim, você recebia uma caixa bonitinha, um equipamento, todo mundo de infra adora ver hardware. Pode perceber, se o cara não vê um hardware, ele não fica feliz. Não, mas eu vim mostrar a tecnologia, PowerPoint, a gente pode entrar remotamente no software do appliance, mostrar o que ele faz. Cadê o appliance? Cadê a caixa? Eu quero ver a caixa. Por quê? Porque a gente gosta da engenharia, da coisa bonitinha, cores diferentes, aquele negócio todo. Então, quando chegava um hardware novo, era uma alegria só, né? Sempre todo mundo de infraestrutura adora cheiro de chip. Você abre a caixa, tem cheiro de chip e tal. O que está acontecendo hoje, gente? Você levantar um servidor é um script, é uma linha de comando no mundo virtual. Não tem mais essa graça. Cara, levanta o servidor para esse serviço. O cara vai lá, ele tem que aprender o quê? Programar. Ele vai ter que aprender a especificar servidor, mover servidores. Mover servidor também, o cara vai ter que lidar só com software. Porque a parte de hardware vão ser feitos aqui em grandes data centers. Provisionar tudo bonitinho, cabear, ambiente controlado, storage, tudo lindinho, tudo bonitinho. E o caminho é que a sua infraestrutura que você usa hoje seja toda virtual. Mas tem uma beleza nisso. Depois que é virtual, você move para onde você quiser, rapidamente. Você escala rapidamente. Você reage rapidamente à necessidade do negócio. Né? Não precisa ficar esperando 40 dias para importar alguma coisa. Por favor. Então, nessa história toda, a gente começa a falar o seguinte. Quem está olhando para Cloud Computing, a primeira coisa que está se falando é a Private Cloud. Né? A nuvem privada, nuvem pública, nuvem híbrida. Eu confesso que eu tive dificuldades para entender uma nuvem privada. Pô, você tem que fazer uma nuvem privada. Depois, mas eu já tenho uma data center. O que é um cloud? É um data center. No final da história, fisicamente, essa parafernália toda está hospedada em data centers. Fisicamente eles existem. Eles existem, tá? Mas eu comecei a entender a filosofia atrás disso. Há quanto tempo as empresas cobram que querem consumir TI como serviço?
Eu trabalho com infraestrutura, com venda, há um bom tempo. Eu também vim da NetApp, fiquei 7 anos na NetApp, que é parceiro da ESH, antes de ir para a Riverbed. E dentro da Riverbed, muita gente fala assim, você tem isso como serviço, você tem essa oferta como serviço, OPEX no lugar de CAPEX, né? A gente tem ouvido muito falar disso. Se você pensar, se você quiser partir para essa ideia de nuvem, virtualização, serviço, etc., a primeira coisa que você tem que pensar é transformar os serviços de TI que você entrega para o seu usuário hoje nessa cara de serviço. O usuário, o ideal é que ele não veja um servidor de file server na ponta dele, que ele não tenha noção de aquele servidor, Para ele, o ideal é que o universo de TI dele sejam apenas softwares que ele acesse de onde ele estiver. Não, mas aquele servidor que fica lá no coisa que parou. Tem que sumir com tudo isso. Então, por favor. Então, uma das primeiras coisas que você tem que pensar para partir para esse rumo é o seguinte: o quão consolidado é a minha infraestrutura? Tem empresas que já estão 100% consolidadas, não tem nada no escritório remoto. Tudo está em data centers. Para esse tipo de empresa vai ficar muito mais fácil. Tudo que ela investir nessa direção vai ser dentro do data center, com virtualizações, etc. Na ponta, o usuário já acessa só aplicações. Mas isso não é uma realidade de todo mundo. Aliás, de poucos. Porque na ponta, no mínimo um file server, geralmente as empresas têm. Por quê? Porque o cara de TI quer espalhar o file servers na ponta? Não. Aliás, dar suporte e atender o usuário remoto é a pior coisa que tem na vida. Né? Então, a TI remota é difícil. Por que existe essa infra lá? Porque não funciona bem. Eu não consigo entregar um bom serviço se eu trouxer o file server para o data center. Porque se eu trouxer o file server para o data center, eu tenho benefício. Eu tenho benefício no storage, na redundância, em serviço, em software, licença, backup, virtualização, enumera. Então por que eu tenho o diacho do file server na ponta? Porque se eu trouxer para o data center, não funciona. É só por isso que está lá. Então, eu dei um exemplo do file server. Um dos nossos principais mercados é o mercado da consolidação. É o nosso cliente olhar a nossa tecnologia como um suporte para ele conseguir a consolidação completa. Né? Por quê? Se eu tirar esse serviço e colocar no data center, e esse serviço ficar com performance, poder ser acessado pelo meu usuário com qualidade, o meu ganho em TI é muito grande. Percebe que eu não estou falando de telecom. Eu não estou, nessa decisão, eu não estou entrando no mérito quanto custa um link ou não. Eu estou colocando todos os benefícios em processo. O que eu ganho se eu trouxer aquele servidor remoto para dentro do meu data center? Cada um tem uma história. Certo? Tempo de recuperação, backup, e assim vai por diante. Tá? Então, vários clientes usaram nossa tecnologia e usam para consolidar aquilo que não estava consolidado. E se isso é um viabilizador de consolidação, é logicamente que aquilo que já foi consolidado vai rodar melhor. Aí vem todo aquele preâmbulo tecnológico que eu falei, né, do que essa tecnologia faz com as aplicações. Né? Ela faz com que aqueles serviços acessados no data center estejam mais rápidos. Ok? Então, em cima de um data center, de uma TI totalmente consolidada, você vai rodar as aplicações. A Riverbed, aí vem o seguinte, qualquer aplicação, ou qualquer conjunto de aplicações pode ser otimizado, acelerado. Não necessariamente com os mesmos resultados. Cada aplicação se beneficia de forma diferente, de diferentes técnicas.
E quais são essas técnicas? Desduplicação, compressão, otimização de TCP, otimização de camada de aplicação, QoS, né? Stacks TCPs diferentes. É como se a gente abrisse uma caixinha de ferramentas e falar, eu tenho tudo isso para usar. Deixa eu ver qual é o seu universo. Esse é o seu universo? Vamos pegar essa combinação aqui. Ó. A gente vê como um todo. Ok? Para essa aplicar, mas essa aplicação aqui você não está desduplicando, você não está ganhando banda nessa aqui. Não, não, mas essa daqui, VoIP, por exemplo, tá? Ela precisa de uma rede com jitter muito baixo. A gente vai garantir um jitter baixo. A gente vai fazer um QoS diferente do MPLS. Tá? A gente vai usar um stack de priorização diferente. Para essa daqui a gente vai fazer isso. Então, as nossas ferramentas não são só diminuir o volume. Tá? Eu falo muito isso por quê? Porque diminuir o volume a gente diminui demais. O que o Leonel até deu os exemplos. Vou dar um exemplo, tá? A gente tem uma grande editora, que eu não vou falar o nome, um call center de 700 usuários na Activity em São Paulo. 700 pontos de atendimento no call center. Quando eles foram terceirizar o CRM, eles fizeram uma concorrência e quem ganhou foi a Oracle. Enviaram o CRM para onde? Para o data center da Oracle, aonde? Em Austin, Texas. Aí eles contrataram, por redundância, 2 links internacionais. Um com a Global Crossing na época e outro com a Embratel. As duas redes deram 120 milissegundos de latência. Por quê? São vários hops, tem distância física. Certo? Então o cara estava com 2 enlaces de 120 milissegundos de latência, com 700 neguinho, atendendo o cliente, atrás disso acessando o CRM em Austin. Essa é a realidade da manobra de TI. Foi incentivado por vários motivos comerciais. Só que na hora de implementar, sempre vem a surpresa. O quanto isso impactava no business, no call center, tá? Foi aí que a gente entrou nessa conta. Será que vocês conseguem fazer alguma coisa? Vamos sentar. Colocamos um Steelhead na Oracle, em Austin, e outro Steelhead dentro da Activity em São Paulo. O link, que não era barato, ele batia na época 8 megabits na segunda-feira. Pico, 8 mega. Pico. Baixou para 1 mega. De 8 para 1. Então, era aplicação web, tá? E o tempo da aplicação? Baixou pela metade. 50%. Sabe o que significa? 50% mais rápido para um data center, para um call center? No lugar de atender 1, ele atende 2. Coloca numa planilha. Não é mais telecom, não é tudo bem, você tem uma economia de 8 para 1, mas quando você considera o resto, é absurdo. Bom, virou um cliente de carteirinha, espalhou Steelheads para todo lado. Tá? Então, assim, é de encher os olhos o cara de telecom o quanto que essa tecnologia escala o link dele. Eu falo, atrás de um link de 1 mega, você vai ver sair dessa caixinha aqui, picos de 15, 20 megabits. Na hora que alguém precisar. Então, se você quer comparar, senhor telecom, com o custo de telecom, não compara quanto você gostaria para passar o seu 1 mega para 2. Então, compara quanto você gostaria de passar de 1 mega para 20. Porque quando o seu usuário precisa dos 20, a caixinha entrega. Mas a beleza, senhor, né, é o business. O business ter acesso à aplicação mais rápido. Quando a empresa é muito grande, a gente tem essa dificuldade. Porque você está falando com o cara de telecom, tem coisas que ele não quer saber. Você está falando de consolidação, você está falando de virtualização, eu acho isso super legal, mas não está no meu escopo, não é meu negócio. Se esse benefício existe, é para alguém, não para o meu projeto. Eu estou olhando só telecom aqui. Ó. Então, ele pega só uma pequena parte do benefício e leva em consideração. Se você vai levar a caixinha para o cara de servidores, nossa, eu vou fazer tudo isso, mas aí ele também não quer colocar o benefício telecom no meio porque não é da alçada dele. Então a gente acaba tendo que
vender para o cara de infraestrutura como toda e reunir os benefícios de cada ponta. Tá? A gente tem várias, até varejo esse negócio entrega benefícios muito fortes. Um dos nossos clientes é a C&A. Na época que a gente fez o POC, pô, mas o link, quanto que é? Você não, porque... Assim, olha, a gente sempre trabalha com previsão, faz uma prova de conceito e tem uma estimativa. A gente nunca sabe qual vai ser a realidade, porque não tem a rede implantada. O retorno de investimento que estava difícil, não, o payback lá, que tinha que caber em tantos meses, que estava difícil ela aprovar, conseguiu em função da qualidade de performance. Na verdade, a nossa estimativa, eu não me lembro, se eram tipo 24 meses ou alguma coisa do tipo, na prática foi para menos de 12 meses, quando implantou a rede. Mas a gente só ficou sabendo disso depois de implantou. Então o resultado foi muito legal. Então é o seguinte, qualquer realidade de conjuntos de aplicações a gente pode atuar. A gente só não vai garantir milagres, e ninguém vai falar que ó, qualquer que seja a aplicação, ela vai ficar 5 vezes mais rápida ou 3. Não. Por isso que quando a gente vai fazer um projeto, a gente pergunta sempre, qual que é o seu universo de aplicações? Quais são as suas aplicações? E a gente, com a nossa, o nosso histórico, as referências que a gente tem, a gente vai chegar para vocês e vamos conversar sobre expectativas. Olha, a nossa expectativa para atuar de benefício para vocês vai ser essa daqui. Você vai reduzir demais o seu tráfego de e-mail, esse tráfego vai reduzir demais, esse vai poder escalar, você vai poder consolidar esses serviços, essas aplicações possivelmente vão ficar mais rápidas, e essas aqui, provavelmente eu não vou interferir muito, mas no contexto ela ganha porque você sobrou espaço para essas aqui. Por exemplo, VoIP. Eu não atuo no VoIP, eu não sei com que OS. Mas se eu remover o tráfego de outras aplicações que utilizam o link, sobra mais largura de banda para quê? Para eu colocar mais canais de VoIP. Percebe? Então, quando você coloca tudo num conjunto só, você consegue um resultado muito bom. É interessante que, quando se pensa em desduplicação e compressão, também a gente é, de novo, confundido com alguma coisa, com cache. É o cache. A gente armazena dados em forma de bytes no disco. Os bytes são na ordem de 128 bytes, 128 bytes, tamanho médio. A gente tem blocos até de 8 bytes, não é kilobytes, 8 bytes dentro do nosso disco. E a gente tem equipamentos que tem na ordem de 5 terabytes de storage. Equipamentos de data center, replicação, de disaster recovery. Imagina agora 5 terabytes de banco de dados, de base de reconhecimento de padrão, 5 terabytes, não é um banco pequeno. Onde a unidade que eu endereço tem um tamanho de 128 bytes. E eu tenho que manipular esse reconhecimento de padrão em velocidades de 10 gigabits por segundo, em redes de metropolitana. Então você vê que não é qualquer coisa que consegue fazer isso. Né? A gente atua muito em disaster recovery. Aqui eu fui visitar o data center, não conheci o data center da ISH, fiquei impressionado, primeiríssima qualidade. Né? Eu perguntei de DR, né? Porque é caro ter um site de DR. Né? Então, assim, qualquer empresa que tenha um data center fora poderia estar replicando o backup ou o banco de dados com o data center da ISH com um link muito menor do que seria necessário se colocar nossa tecnologia para reduzir esse tráfego. Tá? Então, assim, isso daqui só está mostrando que algumas aplicações, quanto que elas se beneficiam em velocidade na primeira vez que ela passa pelas caixas e na segunda. Por exemplo, CIFS. Você pode acelerar o acesso no arquivo até 5 vezes na primeira vez que você acessa um arquivo. Isso não existe em caching. Caching não faz isso. Caching dá resultado. Primeiro que caching é para HTTP, para o web. E segundo, só dá resultado se o arquivo estiver cacheado. Isso daqui é byte level no payload do TCP. Funciona para qualquer aplicação. Independente se é dinâmico ou não. Eu estou olhando o payload do TCP. Não cheguei nem na camada de aplicação. Então, na segunda vez, vai lá para 45 vezes. Né? Então, você vê que a ordem de grandeza é muito legal. Bom, o que a gente trouxe com o tempo?
A nossa caixa permitiu consolidação e aceleração do que estava consolidado. Mas a gente percebeu que alguns serviços o cliente tinha que manter na ponta. Tá? Independente de... Um exemplo, olha, se caiu o meu link, eu só tenho um link. Se caiu o meu link, minha loja tem que continuar. Eu preciso fazer meu negócio. Certo? Então, não é questão de consolidar ou não. Se caiu o meu link, o meu business continua. Esse é um motivo deles manterem servidores remotos. Ou a qualidade é ruim, ou o custo é muito ruim. Tem vários serviços que tem que estar lá. E, logicamente, não vai ser a gente que vai falar assim, não, você está fazendo tudo errado. Não. O cliente sabe o que precisa. O que a gente faz é, olha, vamos acelerar o que está consolidado e aquilo que você não pode consolidar, de forma alguma, mesmo tendo acelerador, a gente pode, pelo menos, trazer o benefício da virtualização. Nosso appliance já vai estar aí. Né? A gente pode pegar essas máquinas físicas que você tem na ponta e torná-las virtuais e colocar no VM. Aqui tem um VM. Aqui dentro. Se virtualização é bom para o data center, por que não é bom para o site remoto? Né? A gente vai ver um pouquinho porque não é bom. Então, na nossa máquina, no nosso appliance, né, a gente tem um appliance chamado EX, que tem um VMware embutido. E a gente tem um appliance chamado CX, que não tem o VMware. Então, a gente tem duas vertentes. Para o cliente que precisa manter servidores remotos e para o que não tem servidor remoto. No nosso VMware, você pode rodar até 5 máquinas virtuais. E a gente tem diversas configurações de hardware para suportar diversas necessidades de VMware. Com isso, tá vendo o EX aqui? A gente consegue fazer coisas bem legais e transformar a realidade de TI do usuário. Primeiro, essas máquinas podem virar máquinas virtuais. Porém, se você olhar só nesse ponto, um cliente falou assim, mas qual que é a diferença entre eu comprar um hardware, HP ou qualquer hardware, colocar lá, colocar VMware e jogar todo mundo lá dentro? Eu falei, no contexto de virtualização, quase nenhuma. Quase nenhuma por quê? O que vai mudar é o teu custo de propriedade de serviço. Se você já está olhando a necessidade de um acelerador, você já vai pagar pelo serviço. Você vai pagar a manutenção desse acelerador, você vai pagar um SLA de troca de equipamento, ou seja, tem um custo de manutenção de qualquer hardware que você tem. Você já está pagando pelo acelerador. Se você jogar as máquinas virtuais lá, você está usando aquilo que você já está pagando em seu benefício. Se você colocar uma caixa separada, não tem problema nenhum. Em termos de funcionalidade é a mesma coisa. Mas você vai ter que manter o hardware adicional. Tá? Então é mais nesse sentido. Porém, tá? A gente, depois desse dado, essas máquinas virtuais podem ser administradas pelo vCenter. Eu não entrego a licença. O que roda aí é um ESXi. É o software gratuito. Se você quiser administrar a máquina virtual que está dentro do appliance com vCenter, você tem que comprar uma licença da VMware. Para usar o vCenter. Tá? Que não está incluída no Steelhead. Porém, eu consigo fazer uma coisinha mais legalzinha chamado Granite. Esse Granite é um opcional, tá? Uma licença opcional no meu appliance que permite eu pegar o storage e consolidar. Aqui eu vou ter que abrir um parênteses para explicar esse negócio direito. Eu tenho uma máquina virtual no escritório remoto, eu virtualizei, mas eu não resolvi o problema do dado. O usuário, digamos que fosse um file server. O usuário está lá acessando, criando dados, não está? O que eu faço com aqueles dados? Ou eu faço backup local, certo? Tenho uma unidade de fita e alguém troca a fita. Ou eu faço um backup centralizado, eu pego o agente de backup e falo para ele, olha, manda para o Media Center, que está no meu data center. Com aceleração isso vai ser possível, porque esse backup ele vai ser reduzido drasticamente, o volume dele que ele vai passar na UAM, ao benefício da aceleração. Trazer o backup para o data center. Ou eu vou rodar uma replicação. Qualquer solução de replicação. O que tiver aqui no disco, todo dia à noite eu replico para o data center. Mas eu tenho que me preocupar em backupear. Mas o problema não é esse. O problema é restaurar. Backupear é fácil.
O problema é restaurar. Deu chabu aqui. Tá? Você perdeu a máquina. Logicamente você perdeu a máquina. A pergunta que você tem que fazer agora é o seguinte. O que eu tenho que fazer para retornar um serviço? Quanto tempo? Qual o recurso envolvido? Quanto me custa? Em tempo, em serviço. É reconstruir a imagem? Ou tem que restaurar do software de backup? Ou seja, qual é o meu processo? E quanto tempo me leva? Tá? A gente percebe que isso é complicado. É custoso. Então, o que a gente adicionou na nossa tecnologia? A possibilidade de você não armazenar mais, em termos administrativos, o disco em cada branch office, em cada escritório remoto. O seu drive C, o seu drive D desse servidor remoto, você traz para o storage do data center. Então você vai no seu data center e fala o seguinte, eu preciso colocar, fala uma cidade aqui do Espírito Santo. Próximo ou longe? Pode ser qualquer uma. Serra. Serra. O escritório remoto de Serra. Eu estou aqui em Vitória, tá? Eu preciso colocar um servidor de file server na cidade de Serra. Como que eu faço com o Granite? Eu vou chegar no meu storage, aqui de Vitória, tipo assim, eu vou criar um drive C e um D. O C para o sistema operacional e um D para os arquivos. Eu vou no meu storage, como que eu crio discos? LUNs. No storage se chama LUNs. Eu vou lá, crio uma LUN 10, uma LUN 20. LUN 10 eu vou instalar o sistema operacional. LUN 20 vai ser os meus dados. Onde está isso? No meu storage. Aí vai ter uma componente nossa, chamada Granite Core, que vai atuar como um client, como se fosse o servidor que vai acessar essas LUNs. Aí eu chego no Granite Core e via a SCSI ou o Fiber Channel, tá? O software praticamente já suporta Fiber Channel, eu vou mapear essas duas LUNs que eu quero entregar para a Serra. Então eu pego essa LUN 10 e a LUN 20 e entrego para o Granite Core, tudo bem? Esse Granite Core, ele propaga, né? Ele divulga essas LUNs para o Steelhead lá de Serra. Então essas LUN 10 e 20, ela passa a ser visível lá em Serra. Visível para quem? Via a SCSI, ela pode estar visível para um servidor físico que esteja na rede, aí o Steelhead passaria a ser um storage, ou por um servidor lógico que está dentro do VMware. Né? Então eu vou pegar, mapear essas duas LUNs, que uma é o sistema operacional, a outra é os dados. Se eu já tiver instalado meu Windows na LUN 10, lá no Data Center, depois que eu terminar esse mapeamento, eu chego no VMware aqui, que tem um Data Store, e falo, boota essa máquina virtual. Onde que está essa máquina virtual? Fisicamente, no Data Center. E aonde que eu estou bootando ela? Dentro do hardware 2X. Eu vou bootar essa máquina virtual, ela vai startar dentro do VMware, acessando o Drive D, que está também no Data Center. Aí é o seguinte, tudo que ler e escrever, existe um caching de blocos aqui dentro desse hardware. Vai ser performance local. E esses dados sendo gerados vão ser replicados, transferidos para a LUN lógica real que você tem que manter, que é a LUN do data center. O que eu estou falando com isso, com essa arquitetura? Eu estou falando o seguinte, vocês podem ter servidores em Serra, mas também podem administrar esse servidor no data center. Tem as duas coisas. Logicamente, o meu backup, meu restore, eu não preciso mais backupear nada em Serra. Não existe mais backup em Serra. Aonde está o backup dos dados que os usuários de Serra geram? Na LUN do meu storage. Eu tenho que fazer snapshot e backupear a LUN do meu storage. Que está onde? Que está em Vitória. O que acontece se acontecer uma perda, ou o hardware da Riverbed falhar, ou qualquer perda aqui? O servidor não se perdeu nada. O servidor está em Vitória. Basta eu colocar outro hardware, qualquer VMware, e botar esse servidor. Então eu consigo provisionar servidores com operações de data center sobre uma a uma. E isso funciona até com redes satélites de poucos kilobytes. Tá? Então você, de certa forma, logicamente, você fez para o mundo de servidor o equivalente a VDI para o mundo de desktop.
Você trouxe a administração das máquinas para dentro do data center. Isso foi feito um POC com a ESH, com o cliente, com o prospect, mostrando como que a ESH poderia prover esse serviço. Ou seja, esse data center poderia ser o data center da ESH, você poderia ter o servidor sendo protegido pela ESH, só que esse servidor ele vai botar por essa rede e se hospedar no Steelhead, que está no seu escritório remoto, onde você faz negócio. E pode operar, inclusive, por link down. Você pode perder conectividade, esse servidor continua vivo. Continua sendo acessado. Tá? Então, a gente tem essa tecnologia embarcada dentro do nosso appliance. Mas vamos lá, vamos continuar. Com o VDI, a gente tem vários clientes que já implantaram o VDI. Né? Estão lá, está rodando, investiram pesado, é um investimento pesadíssimo. E a primeira coisa que eles perguntam é, se acelera aí, cara? Se acelera? Porque a gente percebe o seguinte, para o mundo de TI, VDI é maravilhoso. Porque você traz a administração para o data center. Mas, dependendo do universo de aplicações que roda o seu negócio, para o usuário é penoso. Não é maravilhoso, é penoso. Então, muitos usuários sofrem muito. Se for principalmente manipulação de arquivos. Planilhas grandes, tal, no VDI, meu irmão, é complicado. Tá? Então, a gente tem vários clientes nossos otimizando o que todo mundo já considerava mais do que otimizado. Tá? Por exemplo, o ICA. Mas, aquilo que eu falei no começo, otimizar não é só diminuir tráfego. Por exemplo, nós, em cima de Citrix, quando você olha em termos de protocolo de rede, é uma porta só, ou algumas conexões, multi-channel, que você, dentro daquelas portas, você tem impressão passando lá dentro, o cara teclando está passando lá dentro, clique, copiando, tem várias operações que estão sendo feitas que se você for tratar isso por QoS simples da rede, por um QoS que só considera portas e IPs, ele não consegue diferenciar as operações do VDI dentro daquele canal. Então, a nossa tecnologia, a gente consegue entrar dentro do ICA e saber que, olha, isso é impressão, isso é manipulação de browser. E você pode inserir, então, um nível de priorização, né, muito mais granular, né, do que a rede MPLS pode fazer. Em termos de estratégia de virtualização, vai ter muito isso, copiar, mover, movimentar máquinas virtuais. O que significa a nossa tecnologia para esse mundo de movimentar máquinas virtuais? Veja só, o vSphere, né, ele consegue de 8.2 para 10 megabits por segundo de throughput de replicação de máquinas virtuais. Se eu colocar um Steelhead, vai para 76 MB. Então não adianta você ter 100 MB. Isso que eu quero dizer. Tem 100 MB entre o data center 1 e 2. Mas na hora de replicar, no 100 MB, o VMware vai conseguir fazer isso. Com o Steelhead você vai fazer isso. Então você acelera em 9 vezes o tempo de replicar máquinas virtuais. Então isso, de novo, pode ser colocado entre o data center de vocês e da ESH para funcionar. Storage. A gente criou um produto chamado Whitewater. O que esse cara é? Ele é um appliance, que ele é um gateway para backup em nuvem. Existem empresas oferecendo storage como serviço, especialmente para backup. Por exemplo, esse Amazon Glacier, se eu não me engano, é $0,01 por gigabyte mês. $0,01 por gigabyte mês. Mas só para arquivamento, só para backup, não é storage normal. Né? Então, para você usar isso, você não tem que aprender todos os protocolos. Você não tem que modificar suas aplicações. Você poderia pegar um Whitewater, pegar seu software de backup, seu TSM, seu Net Backup, seu Backup Exec, e falar o seguinte, olha, o meu produto vai ser um share Windows ou NFS, então você vai ver um share, uma pasta, ok? E você vai usar o meu Whitewater como um disk station. Então você vai falar para o seu software de backup, olha, esse backup que eu quero jogar para a nuvem,
e eu jogo para esse share. Se eu jogar para esse share, foi para nuvem. O que ele faz? Ele otimiza aqui no disco, criptografa e envia para nuvem. Ele é um gateway para nuvem. A gente tem conseguido na média de 20 vezes de desduplicação em backup. Significa que 10 terabytes de disco no Whitewater, você guarda local para restore 200 terabytes de backup. Então, vou ter 200 terabytes para, se eu precisar restaurar, é performance local, não vem nem da nuvem. Além desses 200 terabytes serem indo para a nuvem. Tá? Então, ele é um gateway de backup em nuvem. E a gente praticamente atende aí 85% do mercado em termos de software de backup. Symantec, Oracle, Commvault, Microsoft, CA. E no lado de provedores, né? Windows Azure, OpenStack, Hackspace, MC Atmos e assim por diante. Desculpa aqui. Tem alguns slides que são meio confusos de entender, mas isso aqui é uma coisa muito interessante. Porque a parte final é bem interessante, tá? Então, a gente tem um ADC, um Application Delivery Controller, né? O que é? Um load balancer. Né? O que é? Eu preciso balancear o tráfego, principalmente a aplicação web usa muito isso. No meu portal web, né, eu entrego um VIP, um Virtual IP, todo o tráfego chega nesse VIP e eu tenho lá N servidores atendendo esse VIP. Se esse balanceamento é feito, se uma máquina morrer, o ADC ele sabe, tira aquela máquina do pool. Eu posso fazer redundância entre sites, por exemplo, vocês podem hospedar o portal de vocês, mas vocês podem falar o seguinte: se o meu portal, se o meu data center ficar fora do ar, eu quero jogar os usuários que acessam a minha URL para um site de backup, que poderia ser a ISH. Então, o nosso Stingray, ele faz isso, manipulando o DNS, ele vai fazer com que o usuário não vá mais para o data center de vocês, mas venha para cá. Eu consigo fazer o seguinte: vocês podem usar, por exemplo, a ISH como transbordo. Eu estou falando, estou interferindo aqui, viu? Mas poderia ser como transbordo. Olha, eu tenho uma infraestrutura que me suporta a operação normal. Só que tem horários de pico. Cada negócio tem seu horário de pico. Inscrição do Enem. Ou seja, tem vários negócios que em determinados meses, semanas, vem uma avalanche de acesso. Então, com esse software, eu poderia fazer um pool de servidores que é o que eu tenho. E definir outro pool de servidores contratado como serviço. E fazer com que, se esse pool que eu tenho chegar no seu limite, esse software, o nosso ADC, jogue, passe a desviar o excedente com o pool de servidores que eu contratei como serviço. Então, uma estrutura terceirizada pode ser um transbordo daquilo que eu não vou suportar num determinado evento. Então, são formas de gerir TI de forma muito inteligente. Às vezes é melhor pagar isso daqui por um tempo do que manter muita coisa o tempo todo. Tá? E esse cara faz um monte de otimização, se você quiser. Se você entrar no site sharepoint.microsoft.com, SharePoint todo mundo conhece, quem entrega o conteúdo da Microsoft é exatamente esse software. Tá? É a Riverbed. Por quê? Porque a gente otimiza o conteúdo de SharePoint. A Microsoft ganhou, coisa seguinte, quase 3 vezes, ela ganhou em 2 pontos, a Microsoft. A banda que ela precisa para entregar o conteúdo do site de SharePoint é muito menor, que a gente otimiza. E o tempo de resposta para o site dela melhorou bastante, coisa de 50% também, porque a gente otimiza. Então esse software, ele pode receber uma coisa chamada Web Content Optimization. Que ele vai fazer? Ele vai manipular os objetos, tanto para a web como para SharePoint, combinando objetos do mesmo tipo, modificando as imagens, mudando cacheabilidade, entendendo que o cara está via um iPhone, um tablet, um Google Chrome ou um Safari. Ele entende o browser, entende a capacidade dos browsers e ele otimiza o conteúdo para cada device. Você pode inserir um application firewall da Riverbed no meio. Quem é cliente disso? Netflix. Já ouviram falar do serviço Netflix?
é cliente da Riverbed. O Application Firewall da Netflix é Riverbed. Então você pode falar, a requisição, antes de chegar no meu portal, vai passar por um firewall de aplicações. São módulos que você pode embutir. E você vai poder embutir o que eu vou terminar essa apresentação, que é a informação da experiência do usuário, que isso é muito bonito. Esse cara aqui, ele pode receber uma caixa da Opnet, que é a empresa que a gente adquiriu, e eu posso inserir dinamicamente no seu conteúdo um JavaScript, que quando a sua página for entregue para o usuário, ela não só é utilizada, mas eu insiro um JavaScript, ela vai para o device do usuário, e aquele JavaScript, ele vai me dizer exatamente o tempo que o usuário acessa meu conteúdo, quanto tempo. Às vezes a lentidão dele é na máquina dele, o device dele é lento. Então ele consegue me falar, olha, o tempo que demorou para renderizar a página na máquina dele, do tempo que demorou para atravessar a rede, o tempo que demorou para o server enviar esse conteúdo. Então eu particiono cada pedaço do processo e eu sei exatamente a experiência do usuário. E a gente vai estar integrando isso com o Street View do Google. Então eu vou poder ter no mapa, saber, ó, esses caras estão sofrendo de lentidão e eles estão nessa localização do estado ou da cidade. Consigo tomar decisão. Tá? Tudo isso é modular. Então você vê, a gente partiu de devices na One, e estamos indo, isso é 100% software, tá? Estamos indo para softwares de data center, otimizando conteúdos web, inserindo medições, controle. Então você vê que a gente tem muita coisa que a gente pode entregar. O nosso appliance tem software da Akamai. Quem conhece a Akamai? Levanta a mão, por favor. A Akamai, o que é? Uma rede de distribuição de conteúdo que funciona da seguinte forma. Se eu sou o Google, imagina eu fazer todo mundo buscar o conteúdo do meu data center. É caríssimo e não eficiente porque é consolidado. Então o que eu faço? Eu pego esse conteúdo e entrego para a Akamai, que tem centenas de milhares de servidores espalhados no mundo. Aqui no Brasil tem vários servidores da Akamai. Então o usuário brasileiro que acessa o Google, parte do conteúdo, por isso que é rápido, né? É entregue da onde? De um servidor da Akamai que está aqui no Brasil. Mas o controle desse conteúdo está onde? Está no data center do Google. Então assim, os clientes da Akamai são grandes servidores de conteúdo. Então essa rede Akamai, ela tem duas componentes principais. Um roteamento, que é diferente do roteamento SPF e BGP, um roteamento da Akamai que mede proximidade. Quando você acessa o conteúdo do cliente dela, ela te leva para um servidor da Akamai em melhores condições, mais rápido de te entregar o conteúdo. E o segundo é a otimização do cliente dela. No nosso appliance, você poderia usar o software da Akamai que está dentro do nosso appliance quando você for assinar o Office 365. Tá? Ó, eu estou indo para o Office 365 e pronto. Aonde está o Office 365? Em poucos data centers. Significa o seguinte, eu vou tirar o Office do meu data center, botar na internet como serviço de nuvem, e o meu usuário que já reclamava, né, de acessar aqui no meu data center, vai então reclamar o quê? Na hora que ele for acessar o Office 365. O cara agora vai ter que atravessar a internet inteira, meu. Se na rede MPLS já é sofrível, agora ele vai ter que atravessar a internet inteira. Então, a oferta é linda, maravilhosa, mas e a insatisfação? Então, o cliente Riverbed, o que ele pode fazer? Ele pode comprar como serviço a otimização do Office 365. Como é que ele habilita isso? Ele vai pegar o Steelhead dele, que ele já usa na rede corporativa, para otimizar as aplicações de data center, e vai fazer com que esse Steelhead dele fale com os Steelheads da Akamai. E como é que esse Steelhead dele vai achar o Steelhead da Akamai? Via software de roteamento da Akamai que tenta do Steelhead dele. Então, é mais ou menos esse gráfico aqui, tá? Quando o cara acessa o Office 365, esse Steelhead pega o roteamento da Akamai, né? Ele acha o ponto melhor conectado, né? com o data center da Microsoft. O seu Steelhead fecha a conectividade com o Steelhead da Akamai. Então você tem um roteamento de menor latência e uma otimização da Riverbed. As duas coisas unidas. O que você ganha? Vai usar muito menos link de internet, porque vai estar otimizado. Muito menos link de internet.
na hora que você migrar para o Office 365. E vai ser muito mais rápido. Por quê? Porque você vai estar acelerado. Ok? E tudo isso vai ser sentido por quem? Pelo usuário. Só que o usuário, ele está no escritório remoto, mas ele quer muito isso, né? Laptops, tablets. O usuário, cada vez mais, principalmente uma parte deles, quer mobilidade. Porque cada vez voa mais. Ó, vai para lá, vai para cá, vai para lá. 3G. Então, você tem que trazer todo esse benefício para o usuário remoto. Então, o nosso software do Appliance, ele é vendido como software para laptop. Windows e Mac. É a solução chamada Mobile. Então, você pode comprar esse software e é a mesma otimização da Appliance, só que é pessoal. Mas isso vai ser legal, porque se você estiver no hotel via 3G, aí você precisa muito. No aeroporto, você precisa muito. E ele vai estar lá para te atender. Então, esse software, você vai fechar o quê? Vai fechar uma VPN com a sua rede corporativa, usando o seu software de VPN. E esse software vai falar com o mesmo steelhead da rede corporativa. Aquele que atende o escritório remoto. E a gente está lançando esse ano o que o mercado pedia para a gente também, os tablets. Eu até recebi um e-mail ontem, hoje, né, a gente, o usuário, o funcionário Riverbed já está disponível o beta teste para Android. Para iPad, vai ser uma parceria com o Juniper. A Juniper tem um software de VPN chamado Junipulse. Né, então, a Juniper é um grande parceiro da Riverbed. Eles tinham um acelerador chamado WXC, que é via aquisição da Juniper, da Perebit, tá? Que simplesmente ele gerou dinheiro em ponto-ponte, tá? Mas era uma tecnologia antiga. E hoje a Juniper, se você perguntar para a Juniper corporativamente, ela fala para os clientes dela, eu sugiro o Riverbed. E essa parceria com a Juniper, ela não só, sabe aquele Stingray que eu falei, do nosso ADC, nosso software de lançamento? Ela licenciou o Stingray, deve lançar aí o ADC. Eu sei que ela já tem parceria com a Hardware, por isso que a Hardware ficou meio assim. Mas a Juniper vai pegar o nosso software de lançamento e inserir no portfólio dela, provavelmente. E a gente fez parceria na parte mobile. A gente vai entrar no iOS, no Apple, via Junipulse. Então você vai ter um tablet e vai poder acessar o seu conteúdo, mesmo ou no seu data center, ou na nuvem, de forma acelerada. Então, olha só. Vamos parar aqui e pensar no cenário que vai acontecer. Se eu saio da nuvem MPLS, da rede MPLS, e começo, seja na borda do usuário, ou seja na borda da aplicação, e caio numa rede que não é minha, eu perco o controle. Eu não consigo mais fazer QoS. Eu não consigo garantir nada. Essas coisas não funcionam mais. Então, aí eu vou ter que conviver, hora tá bom, hora não tá bom. Né? Então, nesse contexto, né, o pior cenário, o que é? É o mobile acessando a nuvem. Se eu tenho uma hora tá bom, outra hora não tá bom. O que você está investindo de aceleração na sua rede privada está se estendendo tanto para o lado do usuário, os dispositivos móveis, como para o lado de serviços de nuvem. A gente tem o Virtual Steelhead também. A gente tem o Cloud Steelhead. A Amazon, ela é um parceiro. A British Telecom, tem vários parceiros que os data centers oferecem aceleração, como a gente está trazendo para a ESH para o mercado. Então, o que é a nossa tarefa? Olha, você pode trazer sua aplicação para dentro do data center e não tenha receio de que vai ficar mais lento, porque vai ter uma conectividade WAN entre você e eu. Porque a gente tem solução para tirar essa barreira da latência. A gente vai acelerar daqui até o seu site. Tá? Então, é praticamente isso que a gente consegue entregar. Né? Logicamente, o que a gente faz? A gente tem que trabalhar com várias coisas. Uma é que o que a gente vê é o mercado se movimentando. A gente vê que as coisas vão acontecer.
A outra questão é o seguinte, quando isso tudo vai ser realidade para mim? Em quanto tempo eu vou chegar lá? Né? Cada um tem seu ritmo, etc. E o terceiro ponto é por onde começar. Onde eu estou, sei que um dia eu vou chegar lá. Qual que é o melhor caminho? Quais são as decisões? Eu costumo dizer que as decisões, é complicado você voltar atrás. Se você pega um caminho e depois você se arrepende, é muito caro voltar. Igual o VDI, não é nada contra. Eu não estou falando nada contra a VDI aqui, me entendam, tá? Mas se você escolhe o caminho de VDI, custa caro implementar. Se por acaso você achar que não é o caminho, mas não dá para sair trocando, cada um que vem, né? Não dá para sair trocando de uma estratégia para outra a todo momento. Não é verdade? Por isso que é muito importante você setar essas distâncias que você quer percorrer e tomar as decisões corretas. Eu acho que uma coisa que eu não tenho dúvida, e estou vendo acontecendo nos nossos clientes, a gente roda todo mundo, é o serviço de nuvem. A VMware é muito forte. Virtualização, a partir do momento que você virtualiza tudo e você movimenta tudo, movimentando tudo, as ofertas financeiras que vão chegar para os senhores vão ser muito tentadoras. Microsoft vai falar assim, cara, é o Office 365 que é muito, não tem por que você não assinar. O cara não tem como fazer. O fornecedor, o fabricante quer te vender daquele jeito. Você vai adotar uma outra. Né? O que a gente tem que fazer é o seguinte, quais são os meus próximos passos? Né? Uma das coisas que a gente faz é com relação à visibilidade. A gente entende que o mercado é muito difícil, porque média ou grande empresa, entender os parâmetros que ele tem. Quais são as aplicações, todas as aplicações que ele tem, qual que é a performance que ele entrega, quais são os reais problemas que eu tenho, qual que é o meu capacity planning, como que eu reporto tudo isso até mesmo para apoiar minhas decisões. É muito difícil. Não adianta você falar que seu helpdesk pode ser um termômetro da qualidade da sua TI, mas não é a realidade. Você pega o seu celular, que falha toda hora, você já imaginou se cada falha de um serviço de telefonia você abrisse um ticket? Você não imaginou isso? Ninguém faz isso. Sabe por quê? Abrir um ticket é para deixar qualquer um nervoso. E você perde o dia inteiro ou múltiplos dias. Tenta cancelar o serviço da NET. Então é o seguinte, é uma realidade. Em grandes empresas, o cara ele convive com problemas. Convive. Por quê? Porque se ele abrir um ticket a cada instabilidade que ele tiver, o helpdesk vai falar assim, não, você tem que preencher aqui, vamos checar, vamos ver o questionário e vai dar muito trabalho para o cara. Tá? Então, somando tudo isso aí, a movimentação de TI que está acontecendo, as minhas decisões de entregar uma aplicação para esse data center ou mandar o usuário para lá, tem que ser baseado em conhecimento, em visibilidade daquilo que você tem hoje e te dá condições de você medir o que a sua decisão vai te dar em termos de qualidade. Então a gente tem uma suíte muito forte, tá? de monitoramento e performance. A gente tem aqui, começaram a aparecer umas caixinhas aqui, desde a sua rede corporativa, o Leonel falou de flows e pacotes. A gente tem o seguinte, a gente tem uma solução chamada Cascade, que pode te dizer muito sobre o seu tráfego só olhando os flows da rede. Quem gera flow? Switches, roteadores, o próprio Steelhead. Tem vários devices que são capazes de ser configurados para entregar uma informação de NetFlow. Se for outra marca, S-Flow, J-Flow, não importa. O que o Flow te diz? Te diz sobre o tráfego que está passando nele. Fala, olha, esses IPs estão se conversando, está trafegando tanto de volume, né? São essas portas. Tem várias métricas que tem no NetFlow. Então, com esses flows, se você coletar tudo isso, você sai daquele gráfico de utilização de link e você começa a falar de aplicação do seu gestor. Você começa a entender e fala o seguinte, olha, essas aplicações consomem esse volume, né? Estão distribuídos, tem esse crescimento, você começa a falar de aplicações.
que vai te dar suporte aqui, tomar decisões de migração ou não de aplicações. Só que o NetFlow, ele não te dá uma coisa muito fundamental, que é a experiência do usuário. Ele não te fala como usuário, qual que é a latência que o usuário tem. Então aquele problema, talento, você não faz nada com o NetFlow. Porque talento significa o quê? É a rede, é o servidor, é o data, não é mais o servidor, é o data center. Dentro do data center tem o quê? Pode ter firewalls, PS, IDS, certo? Balanceadores, N servidor, pode ter N camadas. Então fala assim, ó, o servidor responde mal. Tá bom, mas que servidor? Que parte? Então você entender, quando o usuário reclama de talento, qual que é o pedaço ou o componente que está causando essa lentidão, está cada vez mais complexo. Cada vez mais complexo. Então aquele diagnóstico, né, que é feito, a gente sabe como as empresas funcionam. Quer que eu fale como funciona? Quem falar que funciona diferente, levanta a mão. Né? Talentos. O cara fala o seguinte, ele vai pela análise lógica. Ah, é lá de Serra? Só o Serra está reclamando? É a One. É o link, bota o mico pro cara da Telecom. Ah, vê lá o pessoal de Serra está reclamando. Aí o cara tem que se defender. Aí ele vai lá no link, ele vai lá, olha que o link não está batendo 100%, pinga, vê que a latência está normal, vê que não está perdendo pacotes, aí ele volta e fala, não, é o link. Então, assim, o troubleshoot é isso, é você. Aí o cara fala assim, não sou eu. Aí, então só pode ser você. Aí eu não... Então o que acontece? Você sai por tentativa e erro, tentando acertar. Às vezes você acerta na primeira. Mas cada vez está mais difícil acertar na primeira. Sem uma ferramenta. Você precisa de uma ferramenta. A gente tem feito os POCs desses caras aí, e é brutal. Assim, os caras ficam perdidos naquele data center enorme, complexo, totalmente perdidos. Porque quando você vê alguém reclamar uma doença de um servidor, você não sabe se é causa ou efeito. Você não sabe se ele que está causando a lentidão ou se ele está sendo prejudicado pela lentidão de outro componente. Então a gente estava num POC lá que o problema era justamente AD, replicação de AD. Quando vinha as replicações de AD, meu irmão, pô, ferrava todo mundo. A latência do servidor de nomes ia lá para o Beleléu, e quando o cara começa a responder mal, o banco responde mal, tudo responde mal. Como que você vai fazer isso sem olhar as conversações, sem monitorar como cada máquina fala com a outra o tempo todo, todas as transações, tempo de resposta, retransmissões, experiência do usuário? Você tem que cruzar isso daí. Você tem que olhar quando o usuário sair do tempo de resposta dele normal, você tem que entender quem foi o causador. A gente tem essa ferramenta que faz isso de forma proativa. Ela pode, a gente chama de Behavior Analytics. Ela pode modelar o comportamento das suas aplicações. Automaticamente, ela aprende como é a sua segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta-feira, por aplicação, por unidade remota. E ela monitora o que é normal e o que não é normal. Se sair do normal, ela alerta e fala, ó, esse cara está vivendo esse problema em função disso. Sem mesmo o usuário ter aberto um ticket de helpdesk. Então você tem a chance de sair limpando a sua rede. Quem conhece o nível de retransmissões e timeouts da rede, das máquinas? Quem conhece isso? A gente atende, gente. Petrobras é um grande cliente nosso. Vale é um grande cliente nosso. Banco do Brasil. A gente tem N clientes. E a gente está na rede desses caras toda semana, ajudando esses caras. Não pense que é porque é grande que eles têm todas as ferramentas do mundo e conseguem dar essas coisas. Tá? Então a gente tem isso daí. Quando eu falo esses nomes grandes, eu gosto sempre de falar depois. Não se assustem se você... eu não sou uma Petrobras e não sou uma Vale, então isso não é para mim. Não. A gente tem soluções chamado Cascade Express, numa caixinha pequena, todas as principais funcionalidades compactadas numa caixa pequena para atender redes de 500 sites, 500 máquinas, 200 máquinas, até 2.500 máquinas, num pacote Express.
a gente tem soluções de software. Essa solução, vocês vão estar vendo várias caixinhas. Algumas analisam flows, outras fluxos. O Leonel, por exemplo, falou do TCP Dump. O Steven McKinnon não foi um cara que ajudou, foi ele que escreveu o código, ele que criou. A parte do Wireshark, na verdade, continua um software gratuito, mas tem a parte corporativa do Wireshark, que é o Shark Appliance, que é um device que captura pacotes, e o Pilot é uma aplicação gráfica, porque quem cuida de Wireshark, o cara tem que ser PhD, meu irmão, para olhar aqueles pacotes. Primeiro é capturar. Se você capturar só no seu laptop, você ainda consegue trabalhar. Vai capturar dataset. Múltiplos gigabits por segundo. Primeiro você não consegue capturar. Então você precisa de um Shark Appliance, um equipamento que consiga capturar 1, 2, 5, 10 gigabits por segundo em disco. Que consiga te prover storage para você guardar não alguns minutos de captura, guardar horas ou dias de captura. Por quê? Se tiver algum problema no seu dataset numa aplicação, você não precisa esperar acontecer de novo. Aconteceu um problema terrível. O que foi? Ah, não, aconteceu e sumiu. Vamos ficar todo mundo esperando o que vai acontecer? Não, está no Shark. Aconteceu? Está no Shark. Você pode capturar o tempo todo, criar jobs de captura das principais aplicações, tá igual TV, igual televisão. Fica ali. Então, assim, se o seu disco aguentar 4 dias, você tem os últimos 4 dias sempre. Aconteceu um problema, você vai lá, pega o seu Pilot, ferramenta gráfica, que você arrasta, né, e você vai gerando gráficos, investigando. Você vai sentar calmamente, assim, aconteceu e eu vou achar. Então você começa a gerar, eu quero ver quais foram as aplicações dos protocolos. Aí você descobre que o tráfego web explodiu num determinado momento. Você fala assim, puta, o que aconteceu com esse tráfego web? Eu quero ver por objeto. Me mostra os objetos, quais foram os objetos acessados, quem demorou mais, quem demorou menos, quais foram os clientes que tiveram a latência maior. Você vai fazendo perguntas, arrastando, sabe, visões que já estão prontas na ferramenta. Aí você, graficamente, você fala assim, tá aqui o problema. Achei. Né? De 30 terabytes de log, de trace, eu achei, tá aqui. Me mostra no Wireshark. Puf, pode te mostrar no Wireshark. A gente usou isso para esse órgão grande no Rio de Janeiro. Os caras ficaram maravilhados. Né? A gente tem módulos específicos para camadas de aplicações. Eu consigo ir fundo no Citrix, no SQL, eu consigo identificar queries de bancos que estão sofrendo latência. Eu consigo te falar, o banco está lento por causa dessa requisição. E eu consigo chegar até a camada, fazendo o que está na moda, né? Big Data. Né? Eu consigo diagnosticar problemas de infraestrutura e problemas de código. Tá? Então, eu consigo, só que aí eu coloco agentes nos meus servidores, eu mapeio as relações entre eles e consigo te falar qual linha de código está ferrando a aplicação. Qual linha de código. Então, assim, porque é um grande desafio quando está lento. Tem 2 mundos. É culpa da infra, que pode ser rede, servidor, switch, ou é culpa do código? É difícil. Né? E quem que dispara para você saber isso? Quem experimenta tudo isso? A experiência do usuário. Então eu consigo cruzar as 3 partes. Eu monitoro o usuário, e quando o usuário vê problema de performance, eu sei se é infra, se é código aonde está, se é infra aonde está. Essa suíte toda, ela é completa, é modular, e você pode comprar um módulo apenas e ir acrescentando módulos ao tempo. Tá? Ao tempo. Então, o mundo Riverbed simplificado é isso daqui. Várias cores, várias caixinhas no data center. Né? Os nossos grandes steelheads hoje, a gente chama de branch office na box. Uma caixinha que é um escritório. Por quê? O que esse cara é? Esse cara é um acelerador, um otimizador. Sabe essa análise de pacotes que eu exemplifiquei com o Shark? O Steelhead faz. O meu Pilot, que eu falei, ferramenta gráfica,
Se eu precisar analisar pacote lá de serra, eu pego o meu pilot, configuro o IP do Steelhead de serra e começo essas perguntas que eu fiz. Ah, quero ver a qualidade do VoIP, quero ver essas investigações, eu faço com o próprio Steelhead de serra. Remotamente, sem ter que trazer trace nenhum. Tá? Então, ele é um cara de suporte, ele vai receber o código até o final do ano, também de medir a experiência do usuário, de falar, esse usuário está experimentando essas aplicações com essa performance desse jeito. Tá? Então, ele é o cara que vai te dizer o que o usuário tem. Ele é o cara da consolidação, porque pode ter VMware, ele é o cara da consolidação do storage, porque pode ter Granite, ele é um cara que faz TOS muito mais granular do que a rede MPLS, porque ele faz aquele Deep Packet Inspection. Ele olha a assinatura do pacote e ele identifica a aplicação. Porque esse negócio de fazer QoS só em IPs e portas já era. Ele é muito básico. Ele serve o seguinte, olha, vou criar filas para VoIP, para vídeo, e o resto, aquele universo de aplicações, você não consegue diferenciar muito, você não consegue criar classes e priorização no universo de aplicações dinâmico, que toda hora muda, interagindo com uma telco, gente. Não consegue. Se você pegar um Exchange, o Exchange vai abrindo portas altas, abre 15 conexões em portas dinâmicas. Você não faz isso em regras baseadas em IPs e portas. Ah, eu vou fazer baseado em IP. Ah, você não pode mudar o IP, né? Se colocar mais no servidor de Exchange, ferrou tudo. A verdade é assim, a TI é muito mais dinâmica do que você consegue fazer com que a telco seja. Entendeu? Então, o que isso te leva? No QoS mais simples e elementar. Você pode tirar muito mais do QoS. Né? Então, esses caras podem fazer o QoS para você, ou podem, pelo menos, classificar na camada 7 a aplicação, marcar o DSCP para cair na fila da rede MPLS com a policy, com a classificação. Você traz a classificação para a caixa. Entendeu? E deixa o enforcement para a rede. Tem muita coisa que esse cara pode trazer para você. E esse cara, cada vez mais é necessário, porque esse usuário remoto, né, ele está vendo esse mundo se distribuir. E ele está se distribuindo também. Então, eu gosto muito disso, né? A visibilidade do escritório remoto. Né? Ou seja, vigie o tráfego do seu escritório remoto todo o tempo. Né? Armazene, né, os pacotes que estão passando para você fazer análise de pacotes. Volte e faça uma análise do que já passou. Né? E mande todas as informações para o profile. Ou seja, monitore o usuário, porque é o usuário que paga a conta, que justifica. É o usuário que você vai chegar lá para defender o budget e falar assim, olha, nós entregamos esse serviço cá, daqui. O relatório é o que vai suportar vocês a argumentar que você precisa de mais. O cara financeiro fala assim, tá bom, me mostra. Não tem problema, me mostra. Não, mas eu já falei com o cara, me mostra. Você tem cada vez mais ir com relatórios de tendências, capacity planning, com dados concretos, informações. Você precisa de documentar a sua necessidade. Para quê? Para você tomar decisões corretas e defender a direção da sua TI. A gente tem uma parceria muito forte com o VMware, porque o VMware roda dentro do Steelhead. A gente tem soluções em conjuntos com a VMware, com a VDI. Hyper-V, a gente suporta a Hyper-V, por exemplo, o Stingray, nosso virtualizador, ele vai rodar em Hyper-V, mas a relação com... a gente não tem nem roadmap, não está no spot da Riverbed, suportar a Hyper-V dentro do nosso appliance. A gente fala muito de VMware em função da parceria, realmente. Agora, se o seu data center for em Hyper-V, não faz diferença, assim, em termos de... você vai otimizar as aplicações normalmente, tá? Com relação ao monitoramento, a gente tem sharks virtuais para monitorar a conversa entre máquinas virtuais. A gente tem para VMware, Hyper-V, eu teria que checar se a gente tem alguma coisa ali. Hoje a gente não tem, eu teria que checar se tem algum roadmap. Então, a compra da Openet pela Riverbed foi para trazer, a gente renomeou isso internamente como Riverbed Performance Manager. Então, a gente consegue entregar, te atuar na infraestrutura e atuar também na aplicação hoje. Tá? Coisa que a gente não chegava na aplicação desse nível. Então, está sendo mesclado, integrado.
A gente cobra por usuário conectado. Então você imagina o seguinte, eu tenho um software no meu laptop. Eu estou conectado agora? Não. Certo? Eu não estou usando licença. Então, o Leonel não está usando uma licença. Então, depende. Se o usuário não estiver, se for mobile mesmo, para atender 500 máquinas, você poderia estar com 100 licenças ou 50 licenças. Assim, simultaneamente eu vou ter 50 precisando usar. Agora, por exemplo, se você tem uma rede que o seu escritório remoto tem uma máquina, 2 máquinas, mas que fica conectado o tempo todo. Certo? A gente estaria colocando software, e esse software seria uma licença ativa o tempo todo. O mobile é uma solução muito, o custo dela é muito bom. Tanto que a gente recomenda para sites pequenos onde não justifica o appliance. Para sites remotos, mesmo que físicos, tem 1, 2 máquinas, ou mesmo 3 máquinas, o mobile ele é bem eficiente em custo. De 5 máquinas para cima, a gente já começa a viabilizar, tentar viabilizar o appliance. Só até o tempo de... quando já começa a usufruir dos benefícios. Não. A otimização e a aceleração ela é imediata. Imediata. Você colocou... Você falou em pontos que você vai mapeando, né? Sim, ela vai aprendendo, na verdade. Vai aprendendo. Funciona assim. Vamos começar? Vamos. Coloca lá o appliance no data center. Instala o mobile aqui no seu laptop. Acessa aí. Pô, tá mais rápido, né? Pô, tá mais rápido. Então, assim, é uma função logarítmica. Começa, o efeito é muito rápido, porque antes da gente aprender os bytes e desduplicar, a gente já está otimizando o protocolo. Você entendeu? Então, é uma somatória de benefícios. Então, o protocolo a gente já está otimizando. Aí, conforme eu vou aprendendo os bytes, eu vou armazenando no seu HD e o appliance vai armazenando lá, eles vão trocando a informação por referências. Então, aí o volume vai reduzindo o que você passa. Entendeu? Aí o benefício vai... Então, assim, não sei se é essa a pergunta. Né? Então, é assim, colocou a solução, você não tem que esperar dias, não. Você coloca, o outro dia já nasce melhor. Entendeu? Logicamente, o seu máximo, a gente fala em 2 semanas. Depois de 2 semanas, o que você está vendo depois de 2 semanas implantados, não vai mudar em percepção, não vai mudar dali para frente. Depois de 2 semanas, aquilo que você viu é o que você tem. Tá? Às vezes, o que falta é um tuning na solução. Se você não fizer nenhum tuning, você coloca a tecnologia para funcionar, ela vai te dar um resultado X. Que pode ser maravilhoso para muitos casos. Outros casos, você vai ter que tirar, vai ter que sair mexendo um pouquinho, entendeu? Tirar mais. Aí você vai ajustando e fazendo esse tuning para chegar no ponto que você gostaria. Um estaleiro lá, geoprocessamento. O estaleiro lá, o estaleiro é... De onde que é aquele estaleiro? É de Pernambuco? Eles usam o Rio, não é? A gente teria que ver. Eu acho que eles usam exatamente. Sabe o estaleiro Atlântico Sul? É Pernambuco com Rio de Janeiro, a gente, se for o seu caso, sua necessidade, a gente pode levantar, não só aqui, mas clientes que estejam rodando essas aplicações. Tá, vamos pegar essas referências e te dar um retorno com relação.